Olá, muito boa noite. Que bom estarmos reunidos juntos mais uma vez para a nossa palestra online da Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que possamos estar envolvidos na paz, no amor do nosso Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa. Hoje teremos a apresentação da palestra da Cida Piai, iniciando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma importante lição, um importante aprendizado para nossas vidas. Da doutrina espírita que Kardec nos deixou, através dos seus livros, dos seus ensinamentos, que possamos abrir as nossas mentes, nossos corações, para absorver mais esse ensinamento essa noite. Estejamos todos em paz, unidos nas boas vibrações da nossa casa, dos nossos mentores e dos nossos trabalhadores queridos. Que possamos vibrar positivamente por todos os que necessitam, por nossos companheiros, irmãos, colegas. Estejamos todos unidos por esse sentimento e por essas boas vibrações. Que assim seja, e fiquem agora com a palestra da Cida. Uma boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Pedimos, Senhor da vida, a tua bênção, a tua proteção, para que, envolvidos por teus mensageiros de força e luz, possamos aprender e explanar um pouco mais da lição da noite, pois temos a convicção plena de que, mesmo estando na forma virtual, os seus anjos benditos se fazem presentes, envolvendo a todos aqueles que estiverem participando desse momento de aprendizado. Pois sim, vamos falar hoje sobre o capítulo 2 do Evangelho, desse livro de luz, O Meu Reino Não É Deste Mundo. Há mais de 2000 anos, em Jerusalém, na Judéia, nascia numa singela e humilde manjedoura o homem que viria revolucionar, o homem que viria trazer novos conceitos à humanidade. Era o grande transformador que a humanidade recebia. Era o menino Jesus, o suave rabi da Galileia, ele que deixou o mundo celeste, o mundo de luz, e se dignou vir até o nosso planeta Terra, planeta ainda envolto nas sombras da ignorância, planeta ainda no estágio de expiação e de provas. Veio para ensinar sobre o reino de Deus, veio para nos salvar. Mas, sobre um céu salpicado de estrelas, a grande estrela de Belém fulgurava no firmamento. Fulgurava anunciando o nascimento de Jesus. Os 3 reis magos, Baltazar, Gaspar, Melquior, que eram astrólogos e que haviam sido intuídos sobre o nascimento do rei de todas as nações, pois assim já falava a profecia, que um rei soberano viria a nascer entre os homens. Então, esses 3 reis magos seguem essa fulgurante estrela e chegam à humilde, porém extremamente amorosa e iluminada manjedoura. Lá, presenteiam ao menino Jesus com ouro, incenso e mirra. A revelação do nascimento de um rei chega a perturbar Herodes, o romano, pois a Bíblia relata que ele foi o perseguidor das crianças. Mas Jesus se desenvolve, cresce, nada lhe acontece. E desde a mais tenra idade, na sua infância, na sua pré-adolescência, já discutia com os doutores da lei. Cresceu exemplificando o amor, a paz.
Atraía para si multidões ansiosas por ouvir suas palavras, palavras de vida, pois ele consolava os tristes, abrigava os fracos, amparava os desesperados e curava os doentes. Jesus, o médico dos médicos. Ele cativava pequenos e grandes, mestres e iletrados, judeus, romanos, céticos e religiosos. Ele cativava aos ricos, aos pobres, aos jovens, aos velhos. Cativava os amáveis e aos marginalizados. Até as crianças gostavam de estar perto dele. Jesus fora o maior pregador que a humanidade já pôde um dia ouvir. Seu magnetismo pessoal era irresistível. Ele era firme, amoroso, ao mesmo tempo que justo e seguro. Seu olhar era penetrante, envolvia todos. Então, é óbvio que uma criatura com esse magnetismo que convidava a humanidade ao amor, a uma reforma interior, haveria de agradar a muitos, mas também haveria de desagradar a outros tanto, pois seus ensinamentos eram exatamente o oposto do que os ávaros, os hipócritas, os gananciosos e orgulhosos desejavam para si. Então, assim, entre o amor e o ódio, os que se sentiam incomodados com a presença de luz, Jesus é levado ao pretório, à presença de Ponto Pilatos. E é então em João, no seu Evangelho, que vamos ter. Jesus foi levado à presença de Pilatos. Pilatos indaga a Jesus: que acusação trazes? Desculpe. Jesus foi levado à presença de Pilatos e Pilatos indaga aos judeus: que acusação trazeis contra esse homem? Seus acusadores responderam: se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Aí temos a resposta dos incomodados, daqueles que já odiavam a Jesus, daqueles que rotulavam Jesus como um malfeitor. Eles acham que Jesus é culpado, não têm uma prova, mas o entregam a Pilatos. Disse-lhe, pois, Pilatos: então levai-o e julgai segundo as vossas leis. Pilatos aí toma já a primeira posição de postura de mãos lavadas. Mas os judeus responderam: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Vejam, os judeus não tinham argumento para culpar Jesus e não queriam assumir para si a responsabilidade de condená-lo, né? Então, são essas pessoas que Jesus, no Evangelho, sempre cita como os hipócritas. E Pilatos, por sua vez, não queria condená-lo porque também não tinha prova. Mas Pilatos tornou a entrar na audiência e, chamando Jesus para si, logo disse: logo, tu és rei? E Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Vejam, nessa resposta, Jesus deixa entender que é rei, que ele é rei, porém, não o rei dos judeus, não o rei aqui da terra. E Pilatos reafirma: logo, tu és rei? Jesus responde: tu dizeis que eu sou rei. Para isso eu nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
mas o meu reino não é deste mundo. Nesta lição, nós vamos encontrar mais do que uma afirmativa de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, fala, meu reino não é deste mundo, ele já está afirmando o capítulo 3 do Evangelho, que é o próximo capítulo, onde há muitas moradas na casa do meu Pai. Hoje não entraremos em detalhes sobre essa parte, mas Jesus fala, meu reino não é deste mundo. E de que mundo? Então é onde o Evangelho vai nos mostrar que há muitas moradas na casa do meu Pai. Se Jesus veio do mundo celestial, por que haveríamos de ter dúvida contra a existência de outras casas de meu Pai na espiritualidade? Jesus sim é o Rei. É o Rei de toda a terra, Jesus é o Rei de todas as nações, Jesus é o Rei da imortalidade, é o Rei dos céus, é o Rei do mundo. Assim ele se constituiu na sua glória e na sua virtude. Pelas profecias, a terra esperava um novo rei, e Jesus veio como Rei do amor. Ele veio para implantar entre os homens o reino de Deus, o reino dos céus, trazer aos homens o maior dos mandamentos, qual seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Infelizmente, naquela época, muitos corações permaneceram vazios. Não acolheram os ensinamentos do Mestre. Eu disse, muitos corações permaneceram vazios, mas cabe acrescentar, ainda hoje, muitos permanecem vazios, atrelados ao orgulho e à vaidade. Seus corações que só buscam as coisas, são corações que só buscam as coisas da matéria. Sabe, quando Jesus, ou quando se fala em um reinado, vem à nossa mente a figura de um rei soberano, todo majestoso, sendo servido pelos seus súditos, liderando a massa, liderando o povo. Entretanto, o reinado a que Jesus se referia não era o reinado de soberania material, mas sim de soberania espiritual, pois ele, Jesus, afirmou, o meu reino não é um estado material, que consiste em posses e valores. Esse reino a que me refiro é o reino que está dentro do homem, é o reino que vem de dentro para fora e que o homem poderá expandir. Ele afirmou, não vim para ser servido, vim para servir a humanidade, que esse é o princípio da caridade. Então agora vem a pergunta que fazemos para nós mesmos. Estamos hoje construindo em nossa intimidade esse tão almejado reino de Deus? Será que estamos? Então vamos analisar. Vamos observar as nossas atitudes diárias, observar os valores que se sobressaem em nossas vidas. Se o soberano que rege nossas ações ainda é o orgulho, o egoísmo, os ciúmes, a ambição desmedida, a tola vaidade, diria que estamos na contramão. Se nossos interesses estiverem voltados exclusivamente para o terra-terra, para o conforto físico, para o lazer, para a satisfação dos desejos passageiros da carne, estamos construindo um reino sobre a areia ilusória da existência física. Mas se nessa hierarquia de valores, nossas virtudes são soberanas, nossas virtudes seguem os doces ensinamentos do grande Mestre Jesus. Se conhecemos e praticamos a caridade, então podemos afirmar que o reino de Deus já se instalou em nossa intimidade, mesmo que parcialmente, pois estamos em evolução e a cada dia um pouco mais de aprendizado, tijolo por tijolo. Assim vamos construindo o reino de Deus
dentro de nós. Não podemos desanimar, nem parar no meio do caminho. Temos que ser perseverantes na construção desse grande reino. O próprio Cristo Jesus nos afirmou: meu reino não é deste mundo. Vejam, nem ele, o Rei dos Reis, seria fisicamente eterno nesse planeta. Quanto mais nós. Essa é a lição da vida eterna, é a lição da imortalidade do Espírito. Nós também não seremos eternos aqui. Aqui estamos aprimorando o nosso espírito. Aqui estamos vivendo entre o bem e o mal. Jesus nos pede: tende bom ânimo. Jesus nos incentiva: brilhe a vossa luz. Assegurou que a ação de acender a luz das virtudes é uma realidade possível a todos e é individual. Cada qual tem que fazer a sua parte. Mas isto só acontecerá quando as virtudes assumirem a soberania, quando elas reinarem sobre as sombras das imperfeições que ainda imperam em nós. Deixemos que a dignidade e a honradez, a humildade e a justiça e outras virtudes oriente nossos passos. Temos uma frase no Evangelho que diz: Deus não condena os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem e se resguardam os que compreendem essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo, pois já conhece a vida eterna. O homem necessita ainda da parte material, do descanso, do lazer. É o nosso habitat. Nós temos que aqui viver. Precisamos ainda dessas coisas. Mas somente o homem não pode colocar esta parte material acima dos valores espirituais. Vejam, a espiritualidade não nos pede muito. Nos dá a condição de viver aqui neste planeta Terra, de termos o nosso conforto, de termos o nosso momento de descanso, um momento de lazer. Mas não podemos fazer com que isso venha a ser a fatia maior da nossa vida. A espiritualidade nos pede momentos de reflexão, nos pede a caridade, nos pede o amor ao próximo. Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Pereira Franco, trata em um de seus livros de tema poluição e psicosfera, poluição ambiental e meio ambiente espiritual, onde ela afirma que os ecólogos estão seriamente preocupados com a poluição ambiental do planeta. Realmente a poluição ambiental anda terrível, né? Quando começou a pandemia, quando quase tudo parou, nós percebemos o quanto o nosso planeta estava poluído e o quanto melhorou em questão de uma semana. Mas ela continua. Os ecólogos se preocupam com a poluição do planeta, mas nós, espíritos, nos preocupamos com a psicosfera, ou seja, com a poluição da mente humana, com o meio ambiente espiritual. A poluição da mente humana também está precisando dar uma parada, respirar mais profundamente, buscar ensinamentos maiores, se agregar a novos valores e ir construindo um reino de calma, de paz e de luz. Ao estender as mãos àquele que sofre, nós vamos colocando mais um tijolinho na construção desse nosso reino. O reino de Deus está dentro de nós. Embora para muitos ainda está em estado dormente, compete-nos desenvolver esse reino que o Mestre chama de
luz sob o alqueire, tesouro oculto, pérola preciosa. Não deveríamos deixar esses valores, esses dons tão adormecidos. Repito, a evolução é individual, é intransferível e só depende da livre vontade. Convido a todos a meditar sobre esses ensinamentos. Vamos pensar nisso. Vamos fazer brilhar a nossa própria luz. Queridos irmãos, estamos vivenciando aqui na Terra um momento de transição planetária. Somos os chamados trabalhadores da última hora. Não desperdicemos esse chamamento. Vamos acordar em nós todos os princípios do bem. Princípios esses que, como semente divina, ainda se encontram adormecidos. Ultimamente, muitos oradores espíritas têm citado a floração do deserto do Atacama, no Chile, que ocorreu no ano passado. Atacama é considerado o deserto mais árido do mundo. Chegou a ficar mais de 300 anos sem chuva. No ano passado, ocorreu uma chuva, e nas trincas daquele solo seco germinaram sementes que aguardavam uma gota d'água, uma simples gota d'água, para florescer. Atacama, por alguns meses, virou um imenso jardim. E Divaldo Pereira Franco diz: nós, que somos os trabalhadores da última hora, somos aquelas sementes que ainda hoje estão recebendo um pouco de água. Então vamos germinar, vamos florescer, vamos levar cor, beleza, perfume a quem só vê trevas, a quem só vê dor. Vamos embelezar o mundo através da caridade. Brilhe a vossa luz. Jesus é o Rei. Sim, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos segui-lo. Vamos florescer. E vamos deixar que a beleza divina esteja sempre presente em nossos corações. Agora, agradecendo por terem me ouvido nesta parte de estudo, vamos passar para as vibrações. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos buscar ao Mestre Jesus, vamos deixar que seu olhar amoroso, esse olhar mais amoroso que a humanidade já pôde um dia contemplar, nos envolva, nos aquiete, porque do nosso coração vamos deixar agora florescer uma vibração de paz, pois vibramos para que a paz seja instalada em todo o nosso planeta. Que esse planeta Terra passe por esse momento de transição, socorrendo e auxiliando a todos que aqui estão como alunos neste planeta escola. E nós, como aprendizes, vamos vibrar para que os mensageiros de força e luz, todos esses responsáveis pelo equilíbrio da humanidade, vamos pedir para que eles derramem chuvas de pétalas de flor sobre todos os enfermos. É o bálsamo divino que ora está sendo derramado sobre cada chaga sofredora. As feridas estão sendo pinceladas. Mentalizemos todos aqueles doentes por nós conhecidos. Vamos mentalizar Jesus, a cabeceira de cada enfermo, levando uma flor, a flor da vida, a flor da esperança, a flor da consolação. Esse mesmo Jesus visita agora
aos lares desses familiares, pois estão muitos com o coração enlutado, sofrendo pela perda dos entes queridos. Muitos outros se encontram sem esperança, pois não sabem o que será o seu amanhã. Não vamos temer, vamos confiar em Deus, que Deus, nosso Pai, está na direção de tudo, está conduzindo esse planeta e, com muito amor, está conduzindo a todos nós. Vamos elevar a nossa fé. Vamos nos entregar a esse Pai amoroso, que nos dá nesse instante a bênção da misericórdia divina para podermos, nesse momento de transição planetária, aqui estarmos e buscar momentos de reflexão, buscar ajuda e doar muito amor àqueles que nos cercam. Vamos pedir para que Jesus e seus grandes mensageiros possam, nesse instante, visitar a todos os lares, a casa de todos vocês, adentrando pela porta principal e levando uma flor para cada um de vocês, porque a grande primavera espiritual que vai ser instalada no coração da humanidade. Recebam esta flor de Jesus e agasalhem o seu amor. Que esta mesma bênção se espalhe sobre toda a vizinhança, sobre todos aqueles que passam pelos seus momentos de dor, de prova e de expiação. Que essa mesma bênção chegue a todos aqueles que perambulam pelas ruas sem a bênção de um lar, a criança órfã e abandonada, a criança de rua, a velhice desamparada, e que os profissionais da matéria sejam também coroados de luz, de intuição, de força, de coragem e de sabedoria para auxiliar a todos os homens enfermos. Jesus, abençoe essa casa espiritual, aprendizes do Evangelho, que sempre nos acolhe com muito amor, com um abraço fraterno. Que essa casa continue com a sua luz brilhando, acolhendo a todos que lá aportam, em busca de um lenitivo. Jesus amado, coroe a nossa semana, coroe a nossa vida, coroe a todos os que nos cercam com a luz, com a misericórdia e com a bênção maior. Muita paz no coração de todos. E obrigada de coração por toda essa luz, por todo esse socorro que a espiritualidade agora está derramando sobre todos. Graças a Deus.